Tony, o dólar está se valorizando no mundo inteiro, mas o real está perdendo valor em relação ao dólar mais do que outras moedas. Por que isso está acontecendo? Tem uma razão técnica, tá? A queda de juros que a gente teve no Brasil foi muito benéfica para a economia, tem tudo a ver. Mas ele causa um efeito que é o seguinte, para o investidor global, que opera em mercados emergentes, se ele quer ficar vendido em uma moeda para fazer hedge contra as suas posições, ele sempre vai escolher a moeda que tem o menor juros. E hoje em dia, o Brasil de fato tem um dos menores juros nominais em relação aos emergentes, os juros na Argentina, na Turquia, na África do Sul e até no México, que sempre foi a moeda favorita para fazer esse tipo de operação de hedge, tá? Até o México hoje tem um juros maior que os juros do Brasil. Então a nossa moeda real está sendo utilizada, tá, para fazer essa proteção das carteiras. Então em momentos onde você tem um movimento global de alta do dólar e as pessoas querem se proteger disso, elas estão usando o real. Isso faz o real cair mais que as outras moedas. Bolsa de Valores, né? Semana passada o BS divulgou um relatório, né, prevendo um ciclo de crescimento de 10 anos na economia brasileira, né? Qual que é o impacto disso na Bolsa? Bom, se a gente acerta, vamos por partes, né? Primeiro porque é um ciclo de crescimento de 10 anos. A gente tem uma crença que por trás de muitos dos eventos políticos deste ano e até dos anos anteriores, né, indo talvez até 2015, na verdade foi início de um ciclo de reformas. O que a gente vê na história brasileira é que esses ciclos de reformas duram muitos anos. Então, por exemplo, o último grande ciclo de reformas começou com o Plano Real, né, e durou mais ou menos 10 anos, né, se você pensar bem. Então, o que a gente vê é o início de um ciclo de reformas que vai durar vários governos, né? Certamente já começou com o governo Temer, deve continuar com o governo Bolsonaro e, portanto, isso levará a um ciclo de crescimento também que será bastante longo. Esse, pelo menos, é a tese que a gente está defendendo como banco. Tá? E, obviamente, se você olha para o conjunto de ativos, né, que devem ter o melhor rendimento durante esse processo, um processo onde você deve ter um aumento do crescimento, mas também uma queda de risco, como por exemplo o risco fiscal, o ativo que deve performar melhor, de fato, é a Bolsa. Por que os estrangeiros ainda não entraram tanto? Eu acho que a gente ainda não sabe muito bem se a parte da execução das reformas vai funcionar ou não. Pelo menos essa dúvida ainda existe, né? O Congresso ainda não abriu, a gente não sabe quem será o presidente do Congresso, a gente não sabe efetivamente qual o tamanho da base política do novo governo Bolsonaro. Então acho que as pessoas, apesar de terem um otimismo em relação, certamente, por exemplo, à questão da equipe econômica muito boa, que tem boas ideias, deve encaminhar essas ideias, acho que o mercado, né, e eu também, não me tiro desse grupo, quer ver mais fatos mais concretos em relação à execução dessas reformas no Congresso, sabendo que é sempre muito complicado aprovar reformas no Congresso. Quando isso ficar mais claro, eu acho que isso ficará mais claro realmente só com a abertura do Congresso em fevereiro ou março, eu acho que o investidor estrangeiro, vendo sinais positivos em relação a essa questão, devem entrar com mais afinco nos mercados. Cenário externo, tem muita gente falando em recessão dos Estados Unidos, de crash global. Qual que é a visão do banco sobre isso? Não, o banco não tem essa visão. De fato, a gente publicou um grande relatório de final do ano, como muitos bancos fazem. E uma das partes desse relatório, que eu até repliquei num artigo que eu escrevi para o Valor Econômico, é que se você olha para as economias, né, o conjunto das economias, grandes economias globais, você não vê sinais claros do que a gente chama de um final de ciclo econômico. Tá? Então, obviamente, por exemplo, você está tendo uma normalização da taxa de juros ao redor do mundo, tá? Mas quando você está na beira de entrar numa recessão, tá, historicamente acontece, por exemplo, já uma desaceleração do mercado de trabalho. Por exemplo, é uma sinalização prévia que você está tendo algum tipo de problema que pode levar a uma recessão. Isso você não está vendo nas grandes economias, pelo menos não neste momento. Então, na medida que a gente pode olhar para frente, que é sempre bastante difícil dada a complexidade dessas economias, não nos parece que seja provável que haverá algum tipo de recessão nas grandes economias, tá, nos próximos 6 meses, por exemplo. Aí para frente vamos ver. Mas a gente pode pensar em recessão ou seria mais um soft landing? Acho que essa é a grande questão, tá?
Por exemplo, a gente está vendo nos Estados Unidos uma taxa de desemprego extremamente baixa, tá? A gente está vendo pressão salarial em função disso. Do outro lado, o Fed está aumentando os juros. Do outro lado, você tem uma certa volatilidade exógena no mercado em função, por exemplo, da questão política, a questão do relacionamento entre os Estados Unidos e a China. Tá? Tudo isso indica que um soft landing é possível. Tá? Mas é condicional em algumas coisas, né? E eu acho assim, principalmente hoje, é que essa volatilidade exógena, né, que eu estou chamando de volatilidade exógena, que não tem nada a ver com a economia em si, mas está impactando os mercados de forma negativa, inclusive a economia, que ela pare. Né? Então, eu acho uma boa notícia que no G20, né, o Trump e o Xi decidiram reabrir, né, as negociações comerciais entre os dois países. Espero, ninguém sabe, né, porque essas coisas são complicadas também, que eles talvez venham a algum tipo de acordo nesse período de 90 dias, né, que foi definido, e que isso seja retirado do cenário. Retirando isso, a gente acha que o ano que vem, de fato, pode ser um ano bom para a economia global. Voltando ao tema que a gente começou, câmbio, por que o dólar está se valorizando no mundo? Né? Os Estados Unidos estão sendo envolvidos, né, em risco de recessão, guerra comercial. Por que a despeito de tudo isso, o dólar está valorizando no mundo? Você tinha duas razões. Tá? Uma razão é que uma razão cíclica, a economia americana está crescendo mais que as outras economias. Isso normalmente é uma coisa, esse diferencial de crescimento normalmente apoia a valorização da moeda. E o outro é o valor da moeda americana globalmente como um ativo de procura em cenários de alto risco. Então a gente vê isso, vimos isso, por exemplo, de maneira bastante aguda na crise que hoje faz 10 anos, né, de 2008, a grande crise financeira. Quando você tem um aumento de risco a nível global, as pessoas procuram o dólar americano como um safe haven. Né? Então acho que nas últimas semanas, últimos meses, essas duas coisas têm ocorrido conjuntamente, portanto, ajudando na valorização do dólar, mas com a última fala do Fed, do Powell, que sinalizou talvez uma tendência do Fed a não aumentar os juros tão fortemente como estava sendo indicado, isso já deu uma brecada nessa valorização do dólar, juntamente com um anúncio do G20 que os Estados Unidos e a China iam retomar as negociações comerciais. Então, talvez, pelo menos no curto prazo, nossa visão, né, a visão do banco, é que essa alta do dólar deve ser estancada, pelo menos nas próximas semanas e meses, dado esses eventos.